A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. A ti rendemos glórias, louvores, adoração, bendizemos. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Nós te louvamos por tudo, apresentamos tudo que temos e somos a ti, com louvores e gratidão, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, tenha, Senhor, esse tempo de oração debaixo da tua guarda, proteção, cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e somos. Consagramos tudo nesse tempo de oração para ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente já gravou, já tornou a gravar, e glória a Deus, né? Vamos na glória. Hoje nós estamos naquele esqueminha que o pastor trouxe a palavra no culto de domingo, né? Domingo passado. E aí a gente pegou essa palavra, alguns tópicos, né, naquela palavra principal, onde nós realmente, assim, fomos muito tocados. Fui muito tocada e ali Deus falou muito comigo, né? Aquela palavra que já vinha, né? De tanto tempo que a gente passa, que a gente lê, mas um dia o Espírito Santo de Deus diz, eu quero falar contigo aqui. E o Senhor me falou, né? E aí nós pegamos essa palavra, dividimos em 3 partes, e nós já falamos, a primeira parte, né, foi quando o proprietário, ele preparou tudo, né, o dono da terra preparou tudo, o tempo do preparo, preparou tudo. E depois, hoje nós vamos falar, né, que aquilo que nós temos não é nosso, tem um dono. Então nós vamos falar hoje, né, sobre tudo que tem um dono, e sobre essa palavra nós vamos tirar, né, algumas lições para as nossas vidas. Livro de Marcos 12:1, que fala assim: e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Partiu e fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores do fruto da vinha. Mas eles, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazios. E tornou a enviar outros servos, e eles, apedrejando, ferindo na cabeça, o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou então a enviar-lhes outros, e a este mataram, e a outros muitos dos quais uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matemo-lo e a herança será nossa. E pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Glória a Deus, aleluia. A palavra é forte, né? Aqui fala que um lavrador, ele tinha um pedaço de terra, ele planta uma vinha, ele prepara todo o vinhedo, depois ele monta um lagar, que é onde produz o vinho, e depois bota uma torre de vigia. Ele edifica uma torre para ficar vigiando toda a plantação e tudo aquilo, né, que estava ali, né? Estava sendo formado, estava plantado, estava colhendo, estava fazendo, estava produzindo. Então aquela torre de vigília servia, né, para o cuidado de tudo. Então a palavra de Deus diz que esse homem faz tudo, né? Ele edifica, ele começa a trabalhar, ele faz a terra, ele produz, planta, e aí depois que ele preparou tudo, né, ele vai e ele começa a pensar, né, agora que eu tô com tudo pronto, eu vou arrendar. Chama alguns agricultores e coloca a terra com tudo que tinha produzido, tinha feito, tinha edificado, ele colocou nas mãos destes agricultores. A palavra de Deus diz que ele saiu. Depois de um tempo, ele manda servos até a fazenda dele para ver o fruto, o que tinha produzido, né? Porque ele arrendou aquelas terras. E aí, o que acontece, né? Aqueles que estavam na terra simplesmente se adonaram, se apossaram da terra e batiam e matavam os servos que vinham cobrar. Não queriam dar nada para o dono da vinha. Então aqui nós temos, né? Nós temos para nossas vidas também uma grande lição, né? Que aqueles lavradores, eles se apossaram de tudo como se eles fossem o dono. Eles se acharam dono de tudo, né? Então, com as nossas vidas, nós fazemos mais ou menos isso também, né?
nos achando, né? Assim como são os lavradores. Então, para as nossas vidas é assim, Deus criou tudo que existe, lindo, formoso, maravilhoso. Aí Deus cria o homem e diz, agora eu vou dar o governo para vocês, vocês vão cuidar, vocês vão lavrar a terra, vocês vão fazer produzir, né? E aí Deus fez aquela maravilha toda que é o mundo, né? Então Deus cria tudo e depois arrenda para os homens, ele bota os homens para cuidar, só que deixou os homens usarem e usufruírem, né? Ele não deu simplesmente de qualquer forma, ele disse, olha, tudo que existe aqui vocês vão usufruir, vocês vão governar, vocês vão cuidar, vocês vão edificar, vocês vão zelar, né? Então nós é que nos apossamos, nós ficamos que nem aqueles lavradores, nós temos o sentimento de que somos dono de tudo, né? E aí você me diz, Cristina, e como é, né, que essa coisa, nós não somos dono? Nós somos dono, Cristina, nós falamos minha casa, meu carro, meus filhos, nós falamos minha empresa, nós falamos nosso negócio, minha empresa, meu emprego, meu trabalho, minha igreja, nós falamos tudo nosso, né? Salmos 24 nos dá uma lição de choque de realidade que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer, a terra e a sua plenitude, tudo que estiver sobre a terra, que envolver a terra, tudo tem um dono, e o dono é Deus. E a palavra de Deus depois vem dizendo, o mundo e aqueles que neles habitam. Então, tudo que existe no mundo, no universo, e todos os seres viventes, tudo isso tem um dono, e o dono é Deus. Então, quer dizer que o Senhor, ele é dono de tudo. Cristina, o que sobra para nós? Para nós não sobra nada. Nós não somos dono de nada. Nós estamos aí se apossando, se fazendo de dono, mas de dono mesmo nós não temos mais nada. Tudo quem é o dono é Deus, né? Então nós dizemos que isso é meu, aquilo é meu, isso é meu, isso é meu, mas na verdade é porque nós nos sentimos dono, mas o dono é Deus, né? Então depois o dono da terra, ele mandou, né, os seus servos para ver o que tinha sido feito com aquilo tudo que ele tinha arrendado, que ele tinha botado nas mãos daqueles que estavam produzindo sobre a terra, né? Então, quer dizer, o dono da terra, né, ele coloca tudo nas mãos do agricultor, mas depois de um tempo, ele vai ver o que é que está sendo feito, né? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que ele arrendou, aquilo que deu para nós cuidar, para nós zelar, né? Então, o que é que nós estamos produzindo, né? Como é que nós estamos cuidando? Então, tem que ter o zelo por tudo aquilo, né, que Deus colocou nas nossas mãos, nas nossas vidas. Ele é o dono, né? Então nada é meu, então eu tenho que produzir, né? Eu vou ter que cuidar da minha casa, mas tem um dono, então a casa é minha, mas ela tem um dono. Eu não sou dona, eu simplesmente digo que eu sou uma dona porque eu me apossei daquilo que tem um dono, que é Deus, né? Mas a casa não é minha, a casa é do dono, né? Os filhos não são meus, os filhos são do dono, a empresa não é minha, a empresa é do dono, a influência não é minha, o dinheiro, os bens, né, os relacionamentos, nada é meu, né, tudo é do dono, mas nós pensamos, né, que tudo é nosso, então nós torcemos, né, tem um dono, e o dono é Deus. Então, nós não pensamos que Deus vem colocando algo nas nossas mãos, né, e que ele não se importa. Ele se importa sim, e ele vem ver o que é que nós fizemos com aquilo que ele colocou nas nossas mãos, que para ele é de grande valor, né? Então, por isso que a consciência que nós temos que ter, né, através da palavra de Deus, ela vem nos instruindo que nós não somos dono de nada, né, que o dono é Deus, e que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, em nossas vidas, nós temos que cuidar como se fôssemos os donos. Não somos os donos, mas somos mordomos. Então, com o zelo de um bom mordomo, que zela, que cuida e que tem a consciência que tem que prestar conta de tudo para aquele que é o dono. Então, nessa passagem, nós temos que lembrar, né, meus amados, que nós não temos nada. A terra, a plenitude, o mundo que nele há, tudo tem um dono, e o dono é Deus.
Por isso que muitas vezes, né, quando a gente começa a pensar nessa palavra, e aí a gente para de fazer questão de tanta coisa pequena, de tanta picuinha, e a gente começa a entender, né, não sou dono de nada, de tudo tem um dono, tudo que eu tenho tem um dono, eu só sou mordomo, eu só vim para cuidar. E por isso nós temos que lembrar, né, que a nossa vida, ela tem que estar de contínuo diante do Senhor, e sabendo que um dia, né, o Senhor pode nos pedir, né, não só conta, mas alguma coisa que venha para o reino, que seja revertido para o reino, né, em cuidado de vidas, em favor de pessoas, em ajudas, né, manifestando a graça, manifestando misericórdia, né, fazendo nossas doações, fazendo nossos bens, mas lembrando sempre, né, que tudo isso é fruto daquilo que Deus nos deu. Nós não tínhamos nada, e se temos alguma coisa, nós devemos lembrar: quem nos deu foi Deus, e ainda assim o dono é Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Essa palavra nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor, de temor, de pensar na soberania de Deus sobre tudo que temos e somos. Senhor, perdoa-nos as vezes em que nos sentimos dono de tudo aquilo onde o Senhor é dono. Senhor, tu é dono de tudo, tudo que temos e tudo que somos, Senhor, te pertence. Por isso, nesse dia, Senhor, nós declaramos: toma conta de tudo, Senhor. E nós, Senhor, meu Deus, a nós resta um temor do Senhor por tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos faz, Senhor, os mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos graça, sabedoria, unção para governar sobre tudo que tu tens colocado em nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a tua bênção para produzir, para crescer, para administrar e também, Senhor, meu Deus, para colocar aos pés do Senhor tudo o que pertence ao Senhor, em porções, em multiplicações, em grandezas para o reino. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembre-se, você não pode declarar que tudo é seu. Você declara: tudo é de Deus, tudo tem um dono e Ele cuida daquilo que pertence a Ele. Por isso, meus amados, tenho o prazer de viver seus dias na presença do Senhor, pedindo a Ele a bênção para tudo o que Ele colocou nas suas mãos crescerem e multiplicarem, porque assim nós cremos, né? Os olhos do dono, ele viram sobre nossas vidas, e é a graça do Senhor que nos faz produzir, que nos faz crescer, avançar e conquistar cada dia mais e mais. Disso nós devemos lembrar todos os dias, amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.